Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem com você. Meu nome é Nilson, faço parte do Instituto Jesus Cristo e do Ministério Permanecer. Sou um amigo de Jesus, né? E eu estou aqui em São Paulo, capital, e participando com você essa semana dessas devocionais tão preciosas, né? Do livro Tudo para Ele, de Oswald Chambers. Tem sido um prazer compartilhar aqui com você, né? Eu tenho certeza que Deus hoje tem mais uma devocional preciosa para falar ao nosso coração. Então é um prazer estarmos juntos aqui. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 8 de outubro. Quarta-feira, 8 de outubro de 2025. A devocional de hoje ela tem por título Vindo para Jesus. Vindo para Jesus. E o texto, né, que ele coloca aqui como referência para essa devocional, está lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele destaca aqui, né, faz um recorte, a expressão vinde a mim. Vinde a mim. Não é humilhante nos dizerem que devemos vir a Jesus? Pense a respeito dos motivos pelos quais não vamos a Jesus Cristo. Se quer saber o quanto você é verdadeiro, teste-se com essas palavras. Vinde a mim. Em tudo aquilo em que você não é sincero, discutirá ou se esquivará do assunto completamente ao invés de vir. Você passará por tristeza ao invés de vir. Fará qualquer coisa ao invés de chegar até a última volta da corrida da tolice indescritível e dizer, venho como estou. Enquanto houver em você o menor traço de desrespeito, ele sempre se revelará no fato de que estará esperando que Deus lhe diga para fazer algo muito grande. No entanto, tudo o que ele está lhe dizendo para fazer é vir. Vinde a mim. Quando ouvir essas palavras, você saberá que algo deve lhe acontecer antes que possa vir. O Espírito Santo lhe mostrará o que você deve fazer. E isso será algo que vai desarraigar tudo o que impede de vir a Jesus. E você jamais irá mais longe até desejar fazer exatamente isso. O Espírito Santo procurará essa fortaleza imóvel em seu interior, porém ele não pode mudá-la, a menos que você esteja disposto a permitir que ele haja. Quantas vezes você veio a Deus com seus pedidos e foi embora pensando, desta vez recebi realmente o que queria. Todavia você parte sem nada. Mesmo que todo o tempo as mãos de Deus estiveram estendidas não somente para ampará-lo, mas também para que você as aceitasse. Pense apenas na incansável, insuperável, invencível paciência de Jesus, que amavelmente diz, vinde a mim. Falei no começo desta série de devocionais, né, que nós falamos muitas coisas que a gente tem ouvido no Ministério Permanecer. E uma das coisas que eu ouvi do pastor Carlos McCord, também ouvi isso de Mike Wells, né, também, outro que fala muito sobre permanecer em Cristo, o pastor Carlos cita, quando fala sobre qual que é a nossa função, né, qual que é a nossa função em relação a alguém que nós queremos que essa pessoa seja um discípulo de Jesus. Muitas vezes nós pensamos, né, que a nossa função é colocar coisas dentro da cabeça, dentro da mente dessa pessoa. Mas muitas vezes eu olho e digo, bom, eu sou um padrão de cristão, eu já conheço bastante, e esse novo discípulo, ele precisa aprender coisas que eu sei e ele não sabe. E aí nós achamos que o discipulado é a gente colocar um monte de informações dentro da cabeça daquele novo convertido. Mas na verdade o que o pastor Carlos McCord fala e que eu cito aqui, que marcou bastante quando eu vi, é que nós devemos, na verdade, levar as pessoas até os pés de Jesus e deixá-las ali. Muitas vezes nós queremos levar elas conosco, né? Alguém aceita Jesus, nós queremos levá-las conosco e queremos colocar um monte de coisa na cabeça delas. Mas a nossa primeira missão é levá-las até Jesus e deixá-las aos pés de Jesus. Por quê? Isso tem a ver com essa expressão aqui da devocional hoje, vinde a mim. O que Jesus fala comigo e com você é isso, vinde a mim.
Às vezes nós complicamos, né? Nós queremos tantas coisas, imaginamos tantas coisas, né? Como ele cita ali, às vezes nós imaginamos que Deus vai dizer coisas que eu tenho que fazer. Então eu penso, agora Deus vai me dar um monte de regras, de coisas que eu tenho que fazer, ou vai me mandar fazer grandes coisas. Mas na verdade o que Jesus está dizendo é só, vem a mim. Vem a mim. E muitas vezes nós não vamos até Jesus porque tem um monte de coisas ocupando a nossa mente, né? Lembra da história da Marta e da Maria lá, que receberam Jesus na casa? Enquanto uma ficava aos pés de Jesus ali, né? A outra ficou correndo com tantos afazeres, com tantas preocupações, porque ela queria fazer para Jesus. E aí Jesus fala, mulher, a sua irmã que escolheu a boa parte, né? Ou seja, vem a mim. Às vezes você está preocupado em fazer tantas coisas até que você imagina, olha, estou fazendo para o Senhor, mas Jesus só está dizendo, venha a mim. Às vezes estamos com tantas preocupações, com tantos temores, né? Com tantas coisas que nós achamos que, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E na verdade Jesus está dizendo, venha a mim. Por isso ele começa dizendo que muitas vezes parece humilhante para nós, né? Ouvir de Jesus, venha a mim. Por quê? Porque nós achamos que nós temos que fazer algo, que nós temos algo para fazer, que nós somos capazes de fazer alguma coisa. E às vezes nós complicamos o evangelho, complicamos aquilo que nós chamamos de vida cristã, quando na verdade Jesus só está dizendo, vem a mim. Vamos aprender a ir até Jesus, né? Separe tempo com Jesus. Eu sei que Jesus está habitando em você, e você tem 24 horas por dia Jesus aí, mas separe aquele momento, aquele tempo para você ficar sós com Ele, conversando com Ele, para se encontrar lá no santuário interior. Faz como o próprio Jesus diz, fecha a porta do teu quarto, vai lá para um momento, vá até Jesus, fica ali com Jesus, fica ali. Às vezes você está preocupado em fazer tantas coisas, e muitas vezes até coisas que nós dizemos que estamos fazendo para Jesus. E na verdade Jesus está nos convidando para irmos até Ele, nos assentarmos aos pés dele e ouvirmos Jesus. Quando nós aprendemos a ir até Jesus e passarmos tempo ali aos pés de Jesus, muita coisa linda vai acontecer na nossa vida. Comece fazendo isso hoje, se você não tem feito, vá até Jesus. Simplesmente vá até Jesus. E deixa depois o resto com Ele. Aí Ele vai te falar, Ele vai direcionar depois. Vai até Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse convite tão lindo, tão singelo, tão simples, mas tão lindo, Senhor, quando o Senhor nos convida para irmos até Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos pede coisas difíceis, nem complicadas, e nem o Senhor está nos ordenando coisas difíceis ou complicadas para fazermos. O Senhor está simplesmente nos chamando para irmos até o Senhor. O Senhor não nos cobra nada de início, o Senhor não exige nada de nós, o Senhor só nos convida para irmos até o Senhor. Que cada irmão e irmã, Senhor, que está participando desse devocional, possa ter esse coração sensível a ouvir a Tua voz e ir até o Senhor a todo instante. Obrigado, Jesus. Amém. Estamos concluindo a devocional de hoje, né? Fica sempre aquele convite, compartilha com alguém, né? Envia para alguém o link desse vídeo para ser bênção na vida de alguém que você vê que está tão agitado, tão ansioso, e ele precisa só de um momento de ir aos pés de Jesus e ficar lá, né? Curta esse vídeo, compartilhe, né? E acesse as redes do Ministério Permanecer. Muita coisa boa Deus tem aí. Amém? Até amanhã.